Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos fortaleça hoje e sempre. Agora sim eu ia pedir a licença porque não dá para falar, não é? A voz falha um pouco, mas eu fico com distância, não tem problema não. Porque respeitamos o distanciamento social, não é verdade? É preciso, mas vamos em frente. Primeiro, uma alegria voltarmos, é uma alegria nos reencontrarmos. Já vinha a saudade de vocês aqui, o nosso querido amigo também, não é? De podermos, nesta fase que o mundo passa, de isolamento social, agora nós precisamos reeducar-nos para o convívio social novamente, né? E nesse fator, a doutrina espírita vem com uma tarefa importantíssima, porque nessa reaproximação, neste reencontro do novo normal, de convivermos com máscaras, com luvas, e lava a mão e álcool gel, e depois tem que lavar o álcool gel que já passamos no shopping, na farmácia, na loja, no posto de gasolina, é uma mistura de álcool gel na mão, não é? É assim, é o novo normal, mas é necessário. O que não é novo, e é ainda mais necessário, são os ensinamentos do Cristo, não é? Que nós não podemos perder em vista, especialmente nessa época da pandemia, não é? Os ensinamentos que, numa fase como essa que o planeta passa, Portugal em especial já passou, mas, por exemplo, familiares meus ou do Júlio, que lá estão no Brasil, estão a passar ainda, e para quem também tiver, nós estamos a nos apoiar nos ensinamentos cristãos para nos auxiliar, porque não é que existe o distanciamento social, aqui 1-2 metros, que nós deixamos de ser irmãos, que nós devemos nos aproximar na fraternidade. E, acima de tudo, a aproximação moral de espíritos afins para poderem crescer juntos. Porque, afinal de contas, depois desta tempestade da pandemia, deve vir a tranquilidade do amor, não é? Então, é um momento importante que a humanidade passa. Considerando tudo isso, nós escolhemos aqui uma passagem evangélica que encaixa bastante, que nos dá muita reflexão. Provavelmente todos vocês já ouviram falar do óbolo da viúva. Alguém não ouviu falar dessa passagem? Não conhece? Não se preocupe que nós vamos comentar aqui. Para quem não conhece. Para quem já a conhecer, me ajude para que juntos a gente consiga trocar algumas ideias e reflexões do que aqui está escrito. Eu nem trago o meu evangelho porque ele é uma edição brasileira e a gramática muda, né? Já prefiro usar uma edição portuguesa que facilita, porque muda mesmo, né? Eu uso a tradução do Salvador Gentili e as palavras são diferentes, né? Aqui, eu vou ler um pedacinho e nós vamos comentar juntos. Nós vamos refletir juntos, que é mais fácil, é mais profundo. Está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Antes até de mais nada, quem colocou o óbolo da viúva neste capítulo foi o nosso mestre Allan Kardec. Na codificação, no trabalho de organização da doutrina, ele encaixou essa lição profunda neste capítulo. A mão esquerda é a mão da justiça, a mão direita é a mão da caridade, que sustenta esses dois fundamentos, a justiça e a caridade, sustenta na formação de um triângulo divino que em cima aqui, no ponto mais alto, é o amor. O amor, para ser proveitoso, precisa ser ao mesmo tempo justo e caridoso. Inverte o raciocínio. Um amor injusto, egoístico, não é caritativo, não é caridoso, não é um amor sublime. Mais ou menos assim, é a minha mulher,
Tá claro? É a minha mulher. Não, ela é minha. Ela é minha e ninguém, não quero nem que olhe, por isso que eu não trago no centro espírita. Fica em casa, guardadinha. Porque eu não quero que ninguém olhe. Ela é minha mulher. Posso falar que isso eu tenho um amor por ela? Eu tenho, não vão dizer que não, hein? Eu tenho sim, mas não posso ter o amor injusto, porque ele não é um amor caridoso. Sublime, não faz parte da sustentação. É isso mais ou menos, em rápidas palavras, a explicação desse capítulo, do título. Porque Kardec, com esta premissa deste triângulo divino que eu falei para vocês, tem que encaixar no óbolo da viúva. Este triângulo, amor, justiça e caridade, a mão esquerda e a mão direita, tem que encaixar no óbolo da viúva. Senão, poderíamos cogitar a dizer que Kardec estava errado. Não estava, antes de mais nada, não estava, não esteve. Até porque, quem somos nós? Não esteve. Tem sentido, mas é só para a gente analisar essa lição sob esta ótica do capítulo 13. Porque olha só, faz a criação mental. Enquanto eu falo aqui, vocês criam aí na mente. Por isso até que eu nem fiz questão de trazer as imagens. A gente cria na nossa mente o cenário. Jesus estando sentado de fronte ao gasofilácio. Como vocês criariam essa imagem? Jesus estando ali sentado de frente para o gasofilácio. Antes de mais nada, o que é o gasofilácio? Um local onde eles deixavam ali as doações, não é? Eu vou doar uma máscara para quem precisa. Pum, não está usada. No exemplo. Vou doar. E vai fazer as suas oferendas, doações. Detalhe, naquela época lá atrás, há 2000 anos, quando isso foi ditada essa lição, as doações e oferendas, elas tinham qual, na grande maioria, não todas, qual intenção? Lembra do pilar que eu acabei de falar de justiça e caridade? Muitos que aparecem aqui, ricos, faziam as suas doações, esperando o quê? Algo em troca. Então era uma doação com retribuição. Olha só que boa pessoa. Desculpa se eu assustei alguém. É só para ver se não tem ninguém a dormir. Não é? Doa. Olha aquele fulano. Boa gente ele, hein? Olha que homem bom. Doa aqui uma saca de moedas. Reconhecimentos, palmas, elogios, favores e etc. Era uma época que não tinha muitas compras e vendas. Na realidade era o escambo, as trocas, que predominava. Então ali estava Jesus, na criação de vocês. Jesus está ali sozinho, na criação de vocês que eu li, estando sentado de frente ao gasofilácio, que a gente já viu aí para que ele servia. Jesus na criação mental está sozinho? Alguém criou Jesus aí sozinho, sentado? Não, eu também na minha criação eu também não fiz. Até porque pouquíssimos, raros momentos Jesus esteve só. Enquanto esteve encarnado, sempre acompanhado ali de muita gente. Sempre encarnados e desencarnados. Mas no caso dos encarnados, Jesus está ali sentadinho, num sábado à tarde. Sábado fez muito calor, não fez? Fez acho que mais que no domingo. Tive essa impressão, não sei vocês. Fez, não é? Imagina um sábado à tarde, aquela temperatura agradável que foi, quente, Jesus ali sentado e todo mundo à volta dele. Qual teria sido o diálogo? O que eles estariam a fazer? Sentadinhos ali a passar calor do lado do Cristo? Era essa a intenção? E o que eles estavam a fazer na frente do gasofilácio?
Assim? Eu me pergunto isso porque ninguém percebeu a viúva. Ninguém. De toda a malta que vocês mentalizaram aí, criaram, ninguém percebeu a pobre viúva. Mas, com certeza, alguém percebeu as muitas doações que eram feitas. Porque olha só a história. Vou continuar. Jesus, estando sentado defronte o gasofilácio, a fazer o quê? A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Dinheiro genérico, doações, contribuições. Viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. E Jesus ali, só observar, sem falar nada. Muitos deram bastante contribuições. Nisso veio também uma pobre viúva, que deitou apenas 2 pequenas moedas de valor de 10 cêntimos cada uma. Ou seja, nada. Alguém havia prestado atenção nela? Será que num momento, se nós estivéssemos ali junto com Jesus, a passar calor com Ele, mas nós estamos ao lado do Cristo, será que nós iríamos perceber a viúva, a pobre viúva, ou iríamos perceber mais facilmente aqueles ricos? Porque a pobre viúva, na mentalização de vocês, como ela seria? Fisicamente. Roupinha simples, pode ser? Discretas. Muitas chegando até, porque ela é uma pobre senhora, pobre no sentido material, a passar necessidade, de repente uma roupa rasgada, com limitações de higiene, de repente não toma banho constantemente, não é? Ela é uma pobre viúva. Então, de uma maneira mais fácil que os outros, ela passaria desapercebido, como de fato passou. Nenhum dos apóstolos a percebeu, nenhum. Eu acho que se eu estivesse lá também não teria percebido. Perceberia mais facilmente quem? O rico, que vem todo bonito, perfumadinho, não é? Vem ali, olha, eu vim deixar a minha doação, hein? Tá a ouvir, Júlio? Vim deixar minha doação aqui. Ainda faço isso. Então, mais facilmente, quem seria percebido? O rico. Ninguém prestou atenção na viúva. Aí, nesse contexto, que faz Jesus? A grande lição. A dupla lição moral. Porque o que ele diz? Chamando então seus discípulos, nem os apóstolos haviam percebido a senhora. Nem os apóstolos que conviviam com o Cristo diariamente haviam percebido aquela mulher. Quer dizer, se o Cristo não fala nada, nós sequer conheceríamos a história. Sequer conheceríamos. Mas para o mestre, toda a lição era aproveitada. Vem cá, Pedrinho, Joãozinho, presta atenção, meus filhos. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram dádivas no gasofilácio. Deu muito mais. Por quê? Porque vocês imaginam que o Cristo teria dito que essa senhora deu 2 pequenas moedas que valeram muito mais do que os outros? Fazia falta no sacrifício. Pelo sacrifício? Fazia falta e mesmo assim dividiu. Muito bom, muito bom. Até porque, vou aproveitar então, pois que todos os outros deram o que lhes abunda, sobras, excesso. Esse eu não preciso, então toma. Mas começa assim, eu não preciso, toma. O eu venho primeiro, não é o nosso. Percebe? Ao passo que ela deu o que lhe faz falta. E Jesus ainda mais direto, tudo o que tinha e tudo o que restava para o seu sustento. Tudo.
Certeza absoluta. Tudo. Até porque, agora volta de novo a atenção para a viúva. Pobre viúva, como ela iria sobreviver? Porque a mulher nesta época não podia trabalhar. Não poderia exercer uma profissão para receber salário. Não podia, era a função do homem. A mulher tinha a função de educação dos filhos, função de reprodução e cuidado do lar. Inclusive religioso, era a mulher que fazia isso. O homem não se intrometia. Então, se ela era viúva, ela não tinha mais marido, quem ia pôr comida em casa? Quem? E Jesus, ali em silêncio, ao perceber aquela mulher, não tenham dúvida, ao olhar para ela, não viu só o corpinho físico dela com a roupinha mal vestida, quem sabe até mal cheirosa, mas viu, analisou, ou como a gente vê em André Luiz nas obras, auscultou o espírito daquela mulher. Sabia das suas dores, sabia das suas dificuldades, e aí chega à conclusão que ela deu tudo o que tinha. Então, Jesus, ao falar isto, não foi à toa, nenhuma palavra do Cristo é perdida ou sem sentido. É justamente para dizer, olha, ela deu tudo mesmo, ela não deu o que sobrava, tudo. A consequência, por exemplo, de não ter uma moeda para cenar, para jantar, para o pequeno almoço no dia seguinte, para sobreviver. Não tinha. Não tinha mais. Mas importava para ela? Só um detalhe, isso que eu disse do Cristo ao olhar para ela, isso é um tipo de mediunidade. Hein? É um tipo que Chico Xavier tinha, inclusive. Chico Xavier tinha e chegou a pedir a Emmanuel para que fosse feita uma intercessão, porque ele sabia por essa mediunidade que ao olhar para um amigo, ele conseguia ver a história daquele espírito, daquela pessoa, inclusive quando ele iria desencarnar. E aquilo dava muita dor ao Chico. Ele pediu para essa aí deixar um pouquinho, não é? Incomodava. Mas é mediunidade isso. No livro Entre a Terra e o Céu, aparece essa mediunidade também. Tá ok? Só para que vocês tenham... Quando eu disse que ao olhar o Cristo, ao olhar para aquela mulher, conseguiu ver toda a história da vida dela, para chegar a essa conclusão. Ela deu tudo, tudo mesmo. E aí está a lição moral, a primeira de duas. São duas aqui. A primeira: se essa senhora deu tudo o que tinha, tudo o que restava para a sua sobrevivência, o que importava mais para ela? Porque afinal de contas o gasofilácio vamos imaginar como um local onde as contribuições eram depositadas. Sabia-se para quem essa contribuição iria? Aquela viúva teria como saber para quem iria a doação? Não, ela não sabia se ia para mim, se ia para Eni, se ia para outro, se ia para Maria, não sabia. Faria diferença isso para ela? Fez diferença isso para ela? Qual era a sua intenção? Ajudar. Já começa por aí. Já começa aí. A intenção por ser ajudar. Ajudar quem? O outro ou a si mesma? O outro. Mas quem é o próximo? Ao mesmo tempo que o meu próximo é todo mundo, são todos, são os meus irmãos, o meu próximo eu não sei quem é. Mas eu também não preciso saber, eu preciso ter incorporado em mim a intenção de ajudar. Independente se eu vou ajudar ela, ele ou ele, eu quero ajudar. Por isso que Clarencio dizia a André Luiz, quando o trabalhador quer trabalhar, está pronto, o serviço aí está. Porque quem quer servir não escolhe, quer servir, não quer escolher o serviço. Aí, essa senhora, ela quer ajudar, ela quer contribuir, ela sabe que se há pessoas, tanto quanto ela, que passam fome, passam frio, passam necessidades, e doa ali as moedinhas. A quantidade importava? 2 pequeninas moedas, fez diferença? Então aqui, ó, a primeira lição moral. O que importa não é a quantidade, mas sim qualidade. É o primeiro ensinamento aqui.
Se ela tivesse deixado uma moedinha, a ideia era a mesma. 5 moedinhas, a ideia era a mesma. Porque ela deu tudo o que ela tinha, tudo o que lhe restava para o seu sustento. A ideia era contribuir. Então a quantidade não é o fator importante. Vamos trazer para o nosso dia de hoje para ver se encaixa essa ideia? Eu tenho uma amiga no Brasil, ela falava isso quando eu morava lá. Ela dizia assim: Marcelo, eu faço oração 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, para eu poder me libertar das imperfeições e etc. Falei, maravilha. Ainda digo, se puder fazer mais, faz mais. Às vezes 3 não basta. É a quantidade de oração que vai nos libertar das nossas imperfeições? É a qualidade, não é? Posso fazer oração a caminhar ali pelo passeio? A cruzar pela rua? Eu só dou um conselho, faça de olhos abertos. Senão é perigoso, não é? Pai nosso que estás nos céus, e aí vai, fé cega não pode. Mas eu posso fazer oração a qualquer instante, não é? Então não depende a quantidade, se é manhã, se é tarde, se é noite, se é quantas vezes, mas sim a qualidade da oração que eu vou colocar o meu sentimento, a minha fé, a minha sintonia mental, tudo aquilo que a gente aprende da eficácia da prece. E caridade também é assim? E caridade também conta o raciocínio? Também encaixa? É pela quantidade de caridade que eu vou ter a minha salvação? Lembra que eu falei que esse item está dentro do capítulo da justiça e da caridade? Por isso que esses exemplos. É pela quantidade de caridade que eu vou ter a minha salvação? É pela genuidade. Como? A genuidade que eu quero. Pois, claro. Então, observemos que se eu tiver a oportunidade, como todos nós temos, de praticar a caridade, não devo fazer da melhor maneira. Da melhor maneira que eu puder, doar aquilo que de melhor eu tiver. Mas eu não tenho nada. Isso chegou a acontecer com Bezerra de Menezes. Chegou um homem a pedir ajuda porque a esposa havia desencarnado e ele não tinha trabalho, não tinha dinheiro para fazer o velório dela. Desesperado. E ainda para agravar mais a situação, 2 filhos pequenos. Lindos casos de Bezerra de Menezes, está essa história. Ramiro Gama. Que falar para um homem desse? Foi lá falar com Bezerra de Menezes. Bezerra, o anel já tinha ido embora, não tinha 1 cêntimo para dar para o homem. O que fazer? Não é quantidade, é qualidade, não foi que nós vimos aqui? O que fazer? Se fosse com vocês, um homem desse, desesperado, desestruturado, perdeu a esposa, viúvo também, ó. E aí? O que falar? Uma oração, muito bom. Também. Sabe o que o Bezerra fez? Abraçou o homem. Abraçou mesmo. Peito com peito aqui, ó. Carinho. Imagina que naquele instante dava até para sentir os batimentos cardíacos, porque quando a gente está agitado, não é? O coraçãozinho não bate mais rápido? Tum, 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 tum. Acho que o Bezerra conseguiu perceber isso. E ó, abraço. Aquele gesto de carinho, de confiança, o homem se acalma, se renova na transmissão de força, porque não vamos pensar que passe é só aqui em posição das mãos, é transmissão de energia, o homem sai dali renovado. Ele continua com o coração amargurado, com dor pela perda da esposa, mas com fé renovada. Amanhã será um novo dia. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. Conseguiu emprego, explicou a situação ao chefe, que antecipou parte do salário. 1 semana depois ele volta lá para encontrar Bezerra de Menezes e contou que conseguiu fazer o velório da esposa.
Foi pelo abraço do Bezerra? Não sei. Fica na interpretação de cada um. Mas que Bezerra de Menezes ajudou esse homem, eu tenho certeza. Porque não é quantidade, ele não deu nada. Esse era o gasofilácio do Bezerra de Menezes. Aquele homem desesperado é o gasofilácio do Bezerra de Menezes. E o Bezerra é a viúva. Como nós temos o nosso gasofilácio e nós somos as viúvas. Como uma forma de expressão. Nós também somos convidados a fazer a nossa contribuição aqui, ó. Se não é com dinheiro, porque eu não tenho condições, eu posso contribuir com o quê? Olha o triângulo divino que sustenta o amor, justiça e caridade. Eu falei dinheiro aqui? Eu falei em bens materiais? Eu não, né? O Cristo, não sou eu só repito. O que eu posso transmitir de bom é a minha contribuição no gasofilácio da minha vida. O que eu puder contribuir para o outro já é o teste em que eu sou a viúva a doar para o semelhante. E aí não se esqueçam, não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Até doar tempo. E o tempo é uma das mais difíceis doações. De escutar alguém aqui a falar. Hoje em dia a vida é tão acelerada, nós nunca temos tempo para nada, não é? Eu tenho que ir porque vai fechar, eu tenho que fazer isso porque não vai dar tempo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que voltar ao supermercado, e de repente é meia-noite. Tenho que dormir porque amanhã é outro dia. Quem é o Senhor do nosso tempo somos nós mesmos, que administramos a nossa rotina e a nossa vida. Se nós não contribuirmos algo no bem, não vamos receber merecimento do bem. E se eu não contribuo algo bom, não tenham dúvida, eu não fico em cima do muro. A mulher ou está grávida ou não está grávida. Não tenho meio gravidez. Embora eu tenho ainda, né? Não faleceu. Eu tenho uma cadela que teve gravidez psicológica. Deu um trabalho que vocês não imaginam. Mas ou está grávida ou não está. Não tem, ou eu faço o bem, ou eu faço o mal. O mal é a omissão do bem, chamado mal moral. É o deixar de fazer o bem já é um erro. Então ou eu faço ou eu não faço. Ou eu contribuo no meu gasofilácio ou eu fico quietinho. E se eu for contribuir, quando eu for contribuir, não é quantidade, é qualidade. Maravilha até aqui? Tranquilo? A segunda ideia desta lição aqui. O segundo ponto que Jesus implicitamente aqui é uma análise, a gente conclui. Quando Jesus chama os apóstolos para observarem a situação, antes de falar, chama e fala, Joãozinho, Pedrinho, vem cá, presta atenção nela. O que Jesus queria com isso? Ao chamar a atenção dos apóstolos que não haviam percebido aquela viúva, qual era a intenção do Cristo? Ver a essência do amor. Mostrar para eles que eles tivessem percebido a essência daquele ato de caridade, de justiça e de bondade. Bom, muito bem. Ao perceberem aquela atitude da viúva, mostra que o ensinamento, como tudo na doutrina espírita, o ensinamento ali da prática do amor, do triângulo, amor, justiça e caridade, o ensinamento não se limita a uma pessoa apenas, mas ele é coletivo. A ideia, a mensagem cristã não se prendia ao ato de caridade da viúva, mas servia de exemplo para todos. Aquela viúva ensinou sem falar, ensinou a demonstrar, demonstrando o que era a caridade. Então, esta ideia coletiva que nós precisamos ter, de não aproveitar apenas o eu, mas também o nós,
no sentido de nos unirmos para a prática disto aqui, ó. Porque se os apóstolos não perceberam, é porque na essência de cada um deles ainda não estava clara a ideia da caridade, não por quantidade, mas sim por qualidade. Porque não chamou a atenção deles. O que nos chama a atenção, liga o nosso alerta aqui, ó. Espera lá que eu quero ouvir o que ele está a dizer. Nos interessa. É algo que por alguma razão chamou a nossa atenção e queremos aprender mais, queremos saber mais, queremos compreender mais do que aqui está. E os apóstolos não tinham percebido. Então, a mensagem, ela não se limita apenas ao mérito da viúva, mas também ao convite para que todos possamos ser como a viúva. É o aspecto coletivo. Meu avô diz lá no Brasil, uma laranja só não faz laranjada. Precisa da união da força, precisa de mais laranjas. Nós precisamos de mais braços fortes, precisamos de mais pessoas dispostas a praticar o bem, precisamos de mais exemplos positivos para nós e para os outros. Porque quem ensinava mesmo era ele, a gente aqui só repete. O mestre é esse aqui, nós somos apenas aprendizes, imperfeitos ainda. E na repetição, a gente acaba até por comprometer às vezes a mensagem. Por isso que é importante ter a fé raciocinada. Ao lermos isto aqui, além de nos admirarmos com a viúva, o respeito que ela merece, é o exemplo a ser seguido. É o exemplo para nós, num dia como hoje, que eu posso, a caminhar pelo passeio, eu já tenho oportunidade de praticar a caridade em frente ao meu gasofilácio. Eu posso vibrar pelo outro. Eu posso vibrar positivamente. Quantas pessoas aí hoje, olha, quantas almas retornaram à pátria espiritual pelo coronavírus? Da última vez que eu vi, mais de 600 mil. Se alguém tiver um número mais atualizado, mais de 600 mil espíritos. Quantas mães continuaram aqui chorando, a chorar por perderem os seus filhos? Quantos pais, quantos filhos, quantas famílias estão aí a chorar por essa separação momentânea? Nós não podemos vibrar por eles? E não precisa nem sair do lugar. Não é quantidade das palavras, não é nem quantidade da oração, que eu falei aqui manhã, tarde e noite, mas é a qualidade que eu possa vibrar por eles. Quantas pessoas perderam o emprego? O número cada dia mais aumenta. E olha, Portugal é um dos países, eu respeito, eu já tinha uma admiração grande por Portugal. Depois de tudo que eu vi aqui como português brasileiro, não é? Um português falsificado nascido lá. Não é? Nasci lá. Mas eu sou brasileiro, não tem jeito, né, Júlio? Nós podemos até ter o cartão de cidadão, mas a gente nasceu lá. Mas a admiração e o respeito pela ajuda que aqui foi prestada, de todos os órgãos, públicos e privados. Vocês têm acompanhado as notícias no Brasil? Fora eu e ele, quem mais é brasileiro aqui? Tem família lá? Pois. As notícias cada vez mais preocupam. Estou a mentir? Então, se observamos notícias assim, ó, é o nosso convite para vibrar por eles. Sejam nossos familiares ou não, que estejam no Brasil, países da América do Sul, países da África, Oriente, e assim vai. Aí já me perguntaram, pelo chinês também? Tem uns que o mundo criou uma prevenção muito grande com o chinês, também. E o americano? Também. O cristão não pode fazer diferença nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Tem que vibrar por todos eles. Com coração, hein? Com carinho. Está aqui, ó. É o gasofilácio. A pandemia não fui eu que comecei. Mas eu posso ajudar a melhorar a situação. Sou convidado como cristão, seguidor deste Senhor aqui, a trabalhar. Essa é a ideia.
É essa a segunda mensagem que eu queria trazer, do aspecto coletivo que todos nós temos, do convite para nós, ao nos depararmos com o nosso gasofilácio, trabalharmos na melhora do outro, na nossa melhora também, porque é dando que se recebe. Senão não vou só querer receber, não dá. Além de chato, é egoístico. Só receber não dá. Eu preciso doar primeiro. É assim. Tá bem? Muita paz, muita luz, muita força para todos vocês. Hoje e sempre, mais uma vez, obrigado por nós nos reencontrarmos novamente.